E caindo em si, desatou a chorar. Marcos 14, versículo 72. Alguns pensam que Pedro, enquanto viveu, chorou todas as vezes em que lembrou ter negado o Senhor. É provável que tenha sido assim, pois seu pecado foi grande demais. E posteriormente, a graça operou nele perfeitamente. Esta mesma experiência é comum a toda a família redimida, conforme o grau em que o Espírito de Deus removeu o coração natural de pedra. Nós, como Pedro, lembramos nossa promessa jactanciosa. Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Engolimos nossas palavras com as amargas ervas do arrependimento. Quando pensamos no que prometemos que seríamos e no que temos sido, podemos chorar torrentes de tristeza. Pedro pensou em quando negou o Senhor, o lugar em que o fez, a pequena causa que o levou a abominável pecado, os juramentos e blasfêmias, com os quais procurou sancionar seu erro e a terrível dureza de coração, que o levou a fazê-lo novamente e ainda mais uma vez. Podemos nós, quando somos lembrados de nossos pecados e sua excessiva iniquidade, permanecer impassíveis e obstinados? Não chamaremos nossa casa de Boquim, do hebraico significa pranteadores, e clamaremos ao Senhor por garantias renovadas de amor perdoador, que nunca olhemos para o pecado sem pranteá-lo, para que não tenhamos muito em breve a língua tostada nas chamas do inferno. Pedro também pensou no olhar de amor de seu mestre. O Senhor acompanhou a voz alarmante do galo com um olhar repreensivo de tristeza, piedade e amor. Esse olhar jamais deixou a mente de Pedro, enquanto ele viveu. Foi muito mais eficaz de que 10.000 sermões seriam sem o Espírito. O apóstolo arrependido certamente choraria ao recobrar o perdão pleno do Salvador, que o recolocou em seu antigo lugar. Pensar que ofendemos um Senhor tão amável e bondoso é razão mais que suficiente para prantearmos constantemente. Senhor, quebranta nosso coração de pedra e faz as águas fluírem. Glória a Deus. Todos os dias, temos que pedir para Deus, para Ele abrir os nossos olhos, para que a gente veja as nossas atitudes, as nossas ações. Temos que pedir todos os dias para que Ele quebre o nosso coração, para que a gente seja sensível a Ele, para que a gente o ame mais e mais. Nós temos que confessar os nossos pecados a Deus e até Ele, arrependidos, de coração, e pedir para Ele ajuda e força para que a gente vença toda a tentação, todo o pecado, todo o mal. Devemos nos aproximar do Senhor, devemos chegar a Ele, porque a nossa força só está em Deus. Se conseguimos vencer as tentações, o pecado, é porque o Senhor nos fortalece, é Ele que nos ajuda. Então que nesta manhã, irmãos, a gente peça para Deus quebrar mais e mais o nosso coração, para que o nosso coração o ame muito mais, que a cada dia o nosso amor por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, venha crescer mais e mais, para que a gente ame Jesus Cristo de tal maneira que a gente não deseje mais nada além dele, porque somente Jesus Cristo é mais que suficiente para nós. Ele é o nosso tudo, Ele é a nossa vida, a nossa paz. Então que a gente se examine com cuidado e, se porventura encontrar algum erro em nós, que a gente confesse ao Senhor e vá até Ele arrependido de verdade, como está escrito, e caindo em si, desatou a chorar. Quando Pedro caiu em si, que ele viu que ele negou o seu mestre, o seu amado, aquele que o amou mais do que tudo, ele chorou, ele desatou a chorar e ele imediatamente se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu do que ele fez. E que assim seja com todos nós, irmãos, que o Espírito Santo transforme o nosso coração de tal forma que quando a gente errar, que a gente caia em si e veja que estamos ofendendo a Deus, o nosso Salvador, o nosso Rei, aquele que derramou seu sangue por nós, que a gente veja, que a gente caia em si como Pedro caiu. Mas devemos lembrar de uma coisa: arrependimento verdadeiro não é somente com lágrimas, muito mais com atitudes. Se você diz que se arrependeu de um pecado, se você está chorando por um pecado que você cometeu e dentro do seu coração você sabe que ofendeu a Deus e por isso você chora, mostre que você realmente se arrependeu através das suas atitudes. Abandone aquele pecado, se afaste daquele erro, fuja dele com todas as suas forças. Olha o que aconteceu com Pedro. Ele negou o Senhor Jesus, mas ele se arrependeu de coração. Ele chorou e ele demonstrou o seu verdadeiro arrependimento através da sua vida. Porque depois desse dia, Pedro saiu para levar o nome de Jesus para todos. Foi perseguido, maltratado, mas ele não voltou atrás. Ele não negou mais.
Pelo contrário, ele abria sua boca para anunciar o nome de Jesus. E ele não estava se importando se ele iria morrer ou viver. Ele só queria anunciar o nome daquele que o salvou, que um dia ele negou, foi ingrato, mas que ele se arrependeu. E ele estava mostrando com as suas atitudes que o seu arrependimento foi verdadeiro. Que assim seja conosco. Que a gente chore pelo pecado que cometemos. Que a gente vá diante de Deus, confesse a Ele e que nos arrependemos de coração com as nossas ações e atitudes. Que a gente lute com todas as nossas forças para fugir da aparência do mal. Que o Senhor abençoe a sua vida e até a próxima, se assim Ele nos permitir.